Que apagão do Barcelona nessa reta final de temporada, né? A reta final não, né? Depois que o Barcelona confirmou o título, tirando o jogo da despedida ali, que é uma coisa que a gente vai até falar disso em outro momento. O time da gente parece ser que tá super motivado para fazer uma partida boa. Depois que o Barcelona foi campeão, só teve o jogo da despedida ali, que foi um jogo legal. Depois, apagão. Apagão esse, viu, pessoal? Vamos contar aqui as piadas internas. Apagão esse, viu? Que não teve só no Barcelona, não. Teve no seu Giovanninho Quebradeira, que a energia foi embora da casa dele e perdeu uma parte perdeu um meio do jogo aí, né? Então apagão em Eu, todas as pontas, né, Giovanni? eu nem tenho como ficar irritado, porque eu nem vi os gols do Celta ao vivo. Celta 2, Barcelona 1, Celta salvo. Nem falei, viu? É. Eu perdi os gols do Celta. Simplesmente a luz faltou aqui em casa e faltou num nível que até sem a internet do celular eu fiquei. O meu celular ficou sem Eu sinal. já tava só Então, depressão, que quase que eu tenho que gravar sozinho um negócio aqui, pô. eu achei que não ia conseguir nem gravar. Consegui o telefone de uma outra pessoa para ligar pro Fagundes do Rio para Bahia para poder falar com ele. O caos, o caos. Mais caos Caótico aqui do que no demais. rebaixamento lá na disputa, meu Deus do céu. Enfim, né? Não, ali foi um pouquinho pior, É, ali foi é um pouquinho verdade. pior. É Ali verdade. foi um pouquinho pior. Mas é isso. Apagão do Barça, apagão aqui em casa, Rio de Janeiro, é esse caos. E vambora. Mensagens no vídeo de hoje. Pouquíssimos comentários no vídeo do Todo pré-jogo. mundo de ressaca também, é. Exatamente. A gente tem que agradecer aqui pro JC Gamer e pro Young Schneider, que deixaram lá Champions no comentário. E, inclusive, o Young Schneider tem um comentário que eu vou ler aqui agora. Champions, né? Sim. Rapaz, como é que sai Busquets, Alba, Piquet e ainda não podemos contratar? Pelo Pelo amor de amor de Deus. Deus. A gente vai falar mais sobre isso no vídeo de semana que vem, que a gente vai fazer com trechos da coletiva. Da coletiva não, da entrevista que Xavi deu, tanto no Esportes como no Mundo Deportivo. Mas eu converso. É chato, é chato. Eu acordo cedo pra caramba, 5 horas da manhã eu mando áudio pra Giovanni. Giovanni, vai embora, Lenglet, um Titi, Deste, já foi Piquet, já foi Griezmann, que vai computar o salário essa temporada, saiu o Busquets, saiu o Jordi Alba e o Barcelona ainda tem que apresentar um plano de viabilidade. Me explica aí, 5 horas da manhã. Giovanni nem responde mais. É desse jeito que tá. Eu também não entendo, gente. Não entendo. É o tipo de coisa que só a La Liga consegue, né? Incrível. A gente está numa situação financeira tão caótica, tão complicada, que essa temporada, como eu disse já no último vídeo, a gente não tem nem alavanca. E detalhe, o dinheiro da alavanca a gente não gastou todo. É. Porque na temporada passada, La Liga não permitiu que a gente fizesse todas as contratações por causa de balanço, de negativo, de folha, e disse de 3 para aquilo, 1, e 4 para 1, não sei o que lá. que o cometa Harley ainda tá muito longe da É. Terra. Cara, aí a gente não gastou o dinheiro todo ano passado, estamos não no verde, mas estamos economicamente estabilizados e a gente está pior do que na temporada passada. É. É bizarro, é coisa que a gente não consegue compreender. Mas é isso. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário no vídeo para esse vídeo ganhar algum engajamento. Vambora, roda a vinheta. Pessoal, antes da gente entrar no assunto do vídeo, como não falar das meninas? Time feminino do Barcelona, campeão da Champions. Olha, teve uma hora que eu já tava desistindo, viu? Confesso que eu dei uma balada, mas fiquei feliz demais. Nossa, como as meninas jogam bola, velho. Amassamos, Giovanni, mas eu achei que eu ia zicar, viu? Igual ano passado, né? Ano passado a gente parou para ver o jogo e a gente perdeu pro Lyon de A 3 gente a já 1 falou que se a eu gente não não me engano. acompanha muito, né? Por isso, Exato. né? Mas a gente pegou para ver. Esse time é aquilo, né? Campeão espanhol com sobras. O Geraldo que tá vindo pro seu segundo ano de trabalho, ou seja, a segunda final de Champions que ele pega. E assim, a gente saiu perdendo de 2-0 no primeiro tempo, conseguimos virar para 3-2 heróico. Meu Deus. Heróico. A épica. A épica que o time masculino às vezes não tem, as meninas tiveram, e a gente tem que lembrar de uma coisa: a melhor jogadora do nosso elenco não tinha condições de jogo e entrou nos 90 minutos só para levantar o troféu. O Foi. Telles não jogou, ela entrou com 90.
Então, parabéns às meninas. Muito obrigado pelo segundo título Eu fiquei da feliz demais, Champions League pô. feminina. Foi transmitido pra gente aí tranquilo no YouTube aí, até aqui na Cazé TV, com a narração das meninas também lá, as meninas botando emoção danada. Por sinal, eu gostei muito da narração feminina, porque os outros canais aí não estão muito legal, não. Eu não vi. Mas a Eu da vi pela Cazé Dazon. TV, eu gostei bastante da vi narração das meninas. E o jogo, pelo amor de Deus, velho. Eu fiquei aqui, ó, rodando a camisa aqui, ó, feliz demais com a vitória. Bicampeã da Champions, o futebol feminino do Barcelona aí. E se continuar nessa pegada aí, segura, viu? É. Eu vi pela Dazon, eu vi em espanhol. Eu gostei pra caramba também. Celta de Vigo 2, Barcelona 1. 2 gols de Gabri Veiga lá, aquele jogador da base do Celta de Vigo, que tava completamente desesperado. Rapaz, ainda bem que eu não tava numa situação dessa de time disputando para não cair, não é meu time, porque eu vou te falar, realmente, do jeito que tava o Gabri ali, Veiga, você viu que o cara tava pulsando junto com o time, desesperado quando foi substituído, e o gol do Barça de Ansu Fati ali já aos 80 minutos, e desde o começo da partida ficou claro que a gente viu que o Celta era um time que passava por muita dificuldade, mas ficou claro também que o Barcelona estava com a cabeça lá não sei aonde, né, com a cabeça nas férias. No começo do jogo a gente ainda teve aquelas duas chances ali no impedimento, né? A do Rafinha, que ele chega a tirar do goleiro, deu um balão lá, tirou do goleiro, e a do Kessié, que ele fez o gol, só que os dois estavam impedidos. Só que naquele momento a gente já via que todas as vezes que o Celta conseguia se defender e sair na transição num contra-ataque, eram pelo amor de Deus. Christensen teve que fazer uma corrida de cobertura de uns 10, 15 metros e deu um carrinho perfeito. Se não fosse ele, já era cara com 3 técnicos com 10 minutos. Pô, engraçado que o Giovanni falou isso aí de Christensen. Eu esqueci o nome do comentarista da ESPN. Ele falou bem assim, ó. Christensen é um zagueiro discutível, mas nesse lance ele foi bem. Eu queria saber o nome dele e eu queria saber qual foi a última partida de Christensen que ele assistiu, né? Mas assim, eu não vou, eu tô tranquilo. Deve ter sido Eu tô deve ter tranquilo. sido a do Chelsea. Deve pô. ter sido um jogo do Chelsea com o Christensen saindo do banco, com o Thiago Silva jogando do lado do Rudiger. Não é Deve possível, ser essa partida Não, aí. não é possível. Mas sim, vamos tocar o barco pra gente começar a estressar aqui com transmissão, porque vocês já sabem como é que foi a temporada inteira, né? Dá uma passadinha na escalação pra vocês, ó. Ter Stegen, Sérgio Roberto, Koundé, Christensen, Marcos Alonso, Eric Garcia, De Jong, Kessié, Rafinha, Lewandowski e Ferran. A gente sabia que Xavi ia fazer esses experimentos aí nessa reta final de temporada. Marcos Alonso ali, o nosso lateral, que a gente falou ontem que ele poderia ser titular por causa da lesão de Baldé. Eric Garcia está sendo treinado como volante. A gente viu o Eric Garcia hoje em double pivot com o De Jong em alguns momentos. Depois virou um 4-3-3 de novo. O Ferran, que era para entrar do lado ali, né, Giovanni? Acabou jogando bem próximo de Lewandowski, tentando replicar os movimentos do 11 ideal, mas os jogadores não conseguiram executar muito bem, né, velho? A gente já de cara não gostou da liberdade do Marcos Alonso. A gente não consegue ver o Marcos Alonso sendo o dono do corredor esquerdo. A gente não quer isso. Não dá, O Marcos Alonso é o lateral para defender, é o lateral para fechar. Ah, mas e aí quem ataca? Deixa o Ferran ali. Não fez a opção do Ferran? Deixa o Ferran como dono da posição. Deixa ele dar largura, Eric Garcia, que é outro que ficou mudando ali de função. É que a gente tem que ter paciência, a gente tem que entender que é um jogador que não está adaptado com o que tem que fazer no meio-campo. A gente já viu o Stones subir muito de produção durante a temporada. Caramba. No jogo contra o Manchester, ele faz uma saída na frente, eu acho que de Casemiro. Que ele vai na bola, Casemiro dá o bote, ele trava, roda, sai pelo outro lado. Que eu falei assim: não é o Stones, é o Beckenbauer que incorporou ali. Não é brincadeira mesmo, Então a gente talvez veja a Eric dessa forma, só que a gente tem que ter paciência. E o Xavi tem que trabalhar em cima desse jogador. Porque característica para fazer o que ele quer fazer não tá tendo ainda. Sim, e assim, muitos jogadores, a gente não sabe como é que vai ser o mercado de transferência, a gente não sabe quem vai sair, quem vai ficar. Então a gente tem que contar com os jogadores que a gente está aqui agora, a gente está falando do hoje. E hoje o rendimento de vários desses jogadores precisa subir bastante, principalmente de Eric Garcia, outro Kessié que estava meio assim, desligado, tanto com bola quanto sem bola, perdendo bolas bobas, recebeu uma bola no ataque boa para fazer o gol, não conseguiu fazer, não encorpava o meio campo, e no final das coisas, a bola roda, e o Barcelona toma o gol, e outros jogadores fazendo coisa errada, mas assim, toma o gol em cima de De Jong.
É incrível, tipo assim, parece que é só pra manchar o melhor jogador do time, assim, basicamente, tá entendendo? Tentou fazer uma saída de bola ali, ninguém tava próximo dele, o time perdeu, acionou o Gabri Veiga, entrou na área, chutou cruzado, acabou recorde isolado de Ter Stegen, né, Giovanni? Acabou o recorde ali, né? Ele ficou igualado com outro goleiro de sei lá quando, que falou o nome na transmissão. De 90 e alguma coisa, né? Só que, assim, isso me deixa triste, porque eu queria muito esse recorde isolado. Eu também. Mas é aquilo, né? A gente não pode ter tudo. Já fizemos uma temporada que a gente foi campeão, a nossa defesa foi uma das melhores defesas da Europa, mesmo com esses últimos jogos que a gente brincou de tomar gol de bobeira, entendeu? O time extremamente desconcentrado. Nosso artilheiro foi o Lewandowski, o artilheiro do campeonato, ganhou o Pichichi. Então, assim, cara, a temporada foi excelente. Não, a temporada foi excelente. A gente tá comentando basicamente o finalzinho, né? Esses jogos que realmente não agradaram muito, mas a gente tem que ter paciência. Vocês estão vendo aí os números na tela: 12 finalizações pro Celta, 9 finalizações pro Barcelona. O time da gente muito errôneo assim no último terço. Até Lewandowski, daquele jeito que Giovanni fala direto, saindo muito da área, mas quem entrava na área não aproveitava. O Barcelona já foi pro intervalo e voltou com mudança. Saiu Christensen, aí o Eric Garcia foi pra zaga e entrou o Gavi no meio campo. O time já dá uma mudada na cara. E aí quando a gente achou que o time ia dar aquela embalada, o Celta pega uma bola, abre pro Gabri Veiga, ele vai fazer um cruzamento. Até Ter Stegen já tinha saído, né? Que Xavi colocou o Iñaki Peña. É o chamado centro-chute na Espanha. Fez um centro-chute, bola encobriu o goleiro, 2-0. Eu falei, não, hoje o Celta tá salvo. Não vai ter jeito, esse Barcelona não vai conseguir correr atrás disso daí, né, velho? Não, e ainda teve um negócio, né? O Celta salvo no final do jogo. 4 jogadores do Celta caíram no mesmo lance na defesa. Não, e assim, não, brincadeira. Não, o jogo foi um caos, não tem aquela análise tática pra gente fazer, né? Depois Xavi foi dando minutos pros outros jogadores, saiu o Ferran Torres, entrou o Ansu Fati, saiu o Rafinha, entrou o Dembélé. Dembélé daquele jeito, né, que acerta umas assistências maravilhosas, né, de aqueles cruzamentos rasantes assim, só que às vezes não é tão constante no cruzamento, mas é um cara que quando acaba a temporada que a gente vai olhar os números, é o líder de assistência do time, é um dos caras que mais produz no último terço, e hoje ele colocou a bola na cabeça de Ansu Fati fazendo gol aí, e 2 partidas seguidas, né? 2 partidas seguidas, 2 gols na partida passada e um gol nessa. O time do Celta, aquela desesperada, o estádio aquela desesperada por causa da disputa, né, com medo do Barcelona voltar para o jogo, mas foi andando a partida, né, e não teve mais nada, muita perda de tempo, né, Giovanni? Conseguiram arrumar umas faltas no ataque, conseguiram matar umas jogadas no ataque ainda, perdi a bola, já fazia falta. É aquilo. De ponto positivo dessa partida, para mim, já que o Lewandowski já era um artilheiro, porque o Benzema caiu de produtividade, inclusive hoje no jogo da despedida teve um pênalti muito daquele jeito que o Madrid gosta, né? Não vou nem falar nada. Madrid, temporada que vem eu vou anotar tudo. Pênalti a la Madrid, Benzema, gol, beleza, show. Só que a produtividade dele não acompanhou os números de Lewandowski. Foi muito bom o Fati ter feito um gol. Foi muito bom o Fati ter feito mais um gol, né? Porque no caso ele fez o segundo jogo seguido que ele marca. Sim. Isso é bom, porque é um jogador que eu gosto, é um jogador que eu não gostaria que saísse do Barcelona assim, a qualquer custo, a preço de banana. E é um cara que pode contribuir pra gente. Quem sabe na temporada que vem, a temporada dele, como a gente já falou aqui algumas vezes, o Dembélé é um jogador que a gente critica o tempo inteiro. Quando a gente vai ver os números, são números razoáveis para bons. Exatamente. Então a gente não tem como só criticar, porque no final das contas, o que importa, além da forma de como a gente vê o jogo, são os resultados e são os números. Se o cara dá 10 assistências, acerta 90% dos dribles que tenta, meu irmão, a gente vai reclamar do quê? A gente vai reclamar pra quê? A gente quer que ele dê 20 assistências, 30? Lógico, a gente quer. Só que, meu irmão, aí é número de Messi. E assim, é número de outro jogador. Tem muitos jogadores do time da gente que o pessoal tem aquele sentimento assim que não aguenta mais ver aquele jogador ali, né? Mas não é nem bom, pessoal, se preparar assim. Não fica assim com esse sentimento. A gente sabe que tem alguns jogadores que não dá o nível que você, torcedor, esperava, mas a gente não sabe o que vai acontecer na próxima temporada. Então vamos botar na cabeça da gente, tipo assim, o time é esse. E se vier alguém, se conseguir reforçar, a gente fala, graças a Deus que reforçou, né? E assim, claro que
temos os nossos preferidos, temos os que não gostamos, e vamos fazer o vídeo da tier list lá, aquele vídeo num clima mais descontraído, falando umas groselhas que a gente não fala normalmente nos vídeos da gente aqui padrão. Claro que lá a gente vai falar alguns jogadores também que a gente não gostaria que permanecesse no clube, mas isso naquela cabeça aqui de torcedor à flor da pele, né, Giovanni? Ali no vídeo ali de torcedor à flor da pele. Mas pensando racional, a gente não pode descartar ninguém, né, velho? A gente não pode descartar ninguém no nível de que, diferente da temporada passada, que o Chaves já informou para todos os atletas que ele não contava antes do final da temporada, essa temporada ele não pôde fazer isso. Ele disse na entrevista do Mundo Deportivo que ele não pôde fazer isso porque até a La Liga aprovar o plano de viabilidade financeira do Barcelona, a gente não sabe como é que o Barcelona vai se movimentar no mercado. Exatamente. Então, cara, a gente está travado. A gente está, desde que o time foi campeão, já pensando na janela de transferências. Eu aqui, mais uma vez eu digo, sonhando com o Kimmich dia e noite. E simplesmente eu descubro que meu time não tem dinheiro para comprar o jogador da base repatriar do Itaperuna, o Bright aqui do Rio. Exato. Não tem como fazer nada. Vocês estão vendo aí a tabela, quem foram os times rebaixados, quem foram os times classificados para a competição europeia. No final, o Elche já tá rebaixado desde acho que da rodada... da rodada 2. 29, rodada não sei. 2, o Elche já Brincadeira, o Elche. O Espanhol, graças a Deus, também foi rebaixado na rodada passada, confirmado. E o Real Valladolid do Ronaldo Fenômeno aí, o Valladolid que ganhou da gente aí, não foi, Giovanni? Ganhou da gente de 3-1, também caiu. O Almeria conseguiu se salvar, empatou 3-3 com o Espanhol já rebaixado. O caos. Última rodada, o caos. O Valência quase cai também, empatou com o Betis também com um jogador a menos. E aí o Getafe infelizmente salvou, né, velho? E a parte de cima ali não ia modificar mais, né? Barcelona, Real Madrid, Atlético, Real Sociedade, Villarreal e Betis. O Atlético de Madrid poderia passar para segundo colocado, mas a arbitragem hoje não ajudou. Tanto pro penal lá que nosso querido Karim Benzema, que vai embora, e um penal lá do que Griezmann chutou e pegou no braço do cara do Villarreal. Dentro da pequena área, o cara defendeu o gol e o VAR não chamou, que era pênalti pro Atlético de Madrid. E é assim a Florentino League, né? Exatamente. Ainda tem o Sevilla classificado pela Liga dos Campeões via Sevilha, Liga Sevilha. Grande Liga Sevilha. Que Sevilha ganha aquilo ali todo ano. Na verdade, Sevilha ele vai para a Liga dos Campeões para rodar em terceiro na fase de grupo e descer para a Liga Não, se eu tô na Liga Europa e o Sevilha fica em terceiro, eu falo, não, pelo amor de Deus, pô. Exatamente. É desse jeito, Sevilha se classificou para as quartas de final da Liga Europa, que já sabe quem é o campeão. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Pessoal, quem assistiu até aqui, comenta aí apagão para agradecer a distribuidora de energia elétrica. E o Barcelona no final de temporada também e o Barcelona. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam. O que vocês acharam do vídeo, se vocês concordam com o que a gente falou, se vocês não concordam. É isso, a gente não vai parar de produzir conteúdo durante essa intertemporada, porém, aqui a gente não gosta de ficar falando de rumor, então a gente não vai ficar fazendo vídeo de rumor só para ter vídeo, tá bom? Mas deixem nos comentários, segue a gente nas redes sociais, deixa a sugestão de vídeo pelo Instagram também. Vambora. Visca Barça. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.